Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Hoje a gente vai falar com a figurinha, que eu tenho uma puta admiração por esse cara, né? Tenho admiração mesmo pessoal, porque ele é o tipo do cara que tá ali no fronte de batalha, ele tá ali, mão na massa, fazendo as coisas, indo atrás das coisas, assim. E eu tive o prazer de conhecer ele dando aula lá no IED, onde eu ainda dou aula e ele continua lá fazendo as coisas. Ele entrou para ser técnico de oficina e o cara se mostrou assim, puta de um hacker, de uma inteligência assim na questão de produção, que é o Jeff e o Jefferson. E é muito legal, por que eu trago ele aqui, né? Porque tem dois pontos aí que são interessantes que a gente vai discutir bastante. O cara, ele tá no hype, antes mesmo do hype acontecer, dessa questão do maker. Ele já sabia, já estava surfando nesse universo, já veio trazer, e ele trouxe não só para a oficina, o que eu sentia bastante falta, da gente começar a discutir tecnologias novas e tal, mas ele vinha trazer para os alunos esse refresh, falar, cara, maker, Arduino, corte a laser, cara, tudo isso é simples. Apenas bota a mão na massa, vou fazer isso. Jefferson, puta prazer ter você aqui, cara, do caralho. Você sabe que eu falo mesmo aberto e aprecio muito você como pessoa, né? Obrigado, Hulk. É um prazerzaço ter sido convidado também. Fiquei bem feliz aquele dia. Falou, bora gravar? Eu falei, pô, gravar? Eu não sou muito de falar assim, mas eu vou me forçar aqui pra falar o máximo e ser um negócio legal, uma conversa bacana. Quando você falou Tipo, que é papo de boteco, daí eu falei, pô, me ganhou já. Então eu vou. é papo de boteco, não, que é isso. Eu falei, puta, tô ferrado, né? Eu já pensei aqui, falei, quem é podcaster sabe dessa merda. Fala, puta, tô ferrado, o cara vai ser monossilábico, eu vou ter que inventar aqui o que falar. E pior que eu falei isso hoje. Eu falei isso hoje pra Sara, que é a técnica de fotografia, né? Que ela falou, eu falei, mano, o Hulk me convidou, cara, mas eu sou tão ruim em responder as coisas que nem. Ô Jefferson, dá pra fazer isso aqui? Dá. É desse jeito que eu respondo. Sim, eu tenho. E tipo, eu sempre respondi desse jeito. O Hulk, eu vou falar o quê lá? Tá, tipo, ok. Só que é engraçado, porque o Jefferson, ele é assim, ele fala assim, dá pra fazer isso aqui? Aí ele para, ele pensa, ele olha para um lado, olha para o outro, dá. E daí você fala, dá. Aí você vira pro lado e ele já tá fazendo, tá ligado? Fala, assim, 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 beleza, mão na massa. Geralmente que é mão na massa é assim mesmo, o cara trabalha mais mental e junto com as coisas acontecendo. Mas, cara, tem uma coisa muito legal que eu queria explorar de você nesse sentido, que eu achei bem bacana, que, pô, você veio da área técnica, se a gente fosse ver teu perfil, você fala, meu, esse cara com certeza vai fazer uma mecatrônica, vai fazer uma engenharia, não que você não gosta dessa área, que você gosta, mas é interessante, cara. Quando você virou técnico, foi lá virar técnico do IED, que aliás foi uma puta de uma aquisição legal pra caralho, por causa disso, desse crescimento, né? Pra vocês terem ideia, por que eu elogio? Porque tem vezes que eu tô dando aula e, e daí eu tô falando, aí um aluno se distrai, vai ver, eu vejo ele só lá atrás. Ele tá falando, cara, presta atenção, para de conversar. Eu falo, valeu, Jeff. Eu acho ótimo, cara. Sabe? Muito bom, É cara, muito bom. importante, pô. Pô, é importante, pô. Ele virou É aula. meirinho, tá ligado? É aula, poxa, caramba. Fora os help que ele dá em muitas situações, né? Ah, isso aqui funciona assim. Ah, quer ver? Ele pega lá o material, já tá falando, isso aqui, ó, que o Hulk tá falando, tá vendo? Ou que o Cris tá falando, porque ele ajuda o Cris, ajuda a galera ali que tá ali, né? Eu tô falando da minha experienciação, mas já vi ele fazendo isso com o Cris, Caperuto, uma galera que tá lá, né? E isso é muito bom. E aí, uma coisa que eu acho interessante, eu queria já provocar com você é assim, cara, o que você viu no design para falar, pô, o negócio de por que não engenharia? E de repente você viu alguma coisa de design e falou, cara, tô afim. E hoje, só para avisar vocês, ele é estudante de design lá, tá com a bolsa lá no IED, e é um belo estudante, todo mundo elogia ele, e pela experienciação dele, tem algumas matérias que ele até nem precisa fazer porque ele já tem áreas e técnicas, que é isso que a gente fala muito sobre universidade. O que você olhou no design? Você falou, meu, não é um bando de desenho isso daí? O que acontece? Sempre acreditei que era desenho, pô. E pior que eu pensava assim mesmo. Eu achava que era designer desenhava, era cabecinha, né? Cabecinha fechada ali. O designer desenha, o engenheiro vai lá, redesenha para fazer aquilo acontecer. Era o que eu pensava. E é o que o engenheiro pensa, né? Alguns É, engenheiros é, que sim. são tudo aqui, assim, ó, centradinho, nada contra o Assim, engenheiro. assim como o design fica achando que engenheiro é tudo chato. Exatamente. Puta babaquice, é a mesma coisa.
Na verdade, é verdade. Mas tem designer que é babaca também, porra. Também tem. Caralho. É os dois lados, é os dois lados. Tem os dois lados, Brincadeira, mano. brincadeira à parte. Eu fui para engenharia, na verdade, né? Eu vim da área técnica, então eu fiz Uhum. mecânica, fiz técnica em mecânica ali no Senai, tava vivendo no Senai ali o tempo todo. Falei, pô, vou para engenharia, que era o próximo passo, né? Sim. Tava no trabalho técnico também, desenhista, projetista de máquinas e tal. Falei, pô, vou para engenharia. Tô na engenharia, daí eu, cara, não, não tá batendo legal assim. Legal, já sei a parte mais que por causa dos técnicos, Aham. acabei pegando bastante cálculo, né? Então o cálculo não teve problema nenhum. Uma matéria mecânica de fluidos, nossa, tranquilaça pra mim também. Eu falei, mano, mas não, essa atmosfera aqui não tá condizendo. Daí eu saí. Eu larguei a engenharia. Eu falei, não é isso que eu quero, não. Não quero ser engenheiro, não. Não quero ser aquele cara que tá ali na frente me dando aula, chamando o arquiteto de babaca, o arquiteto de mocinha, sabe? Uhum. Isso já me incomodava naquela época. E eu falei, não é isso que eu quero. Aí uma amiga falou pra mim, você já viu design de produto? Eu falei, não, nunca vi designer assim, tipo, nunca fui atrás de designer. Design é desenho? Uhum. Mas lá você vai desenhar o produto, assim, você gosta de fazer as coisas, você devia ver. Então, pode ser. E eu gosto muito de processo. Sim, você gosta pra caralho. Processo de produção, pra mim, saiu um novo processo aí. A pessoa já abriu o olho, só da pessoa falar que vai mostrar um processo de produção. Então, eu fico, pô, da hora. E o design tem muito isso, né? Vai analisar muito os processos para fazer cada produto, ainda mais agora com os biomateriais, com o universo Hoje bio total, aditivo. assim. A gente não tá vendo novos processos, né? Uhum. Então surgem novos processos para produção. E aí eu tentei eu ia fazer na FMU, A design de FMU? produto. É porque era o que eu conseguia pagar, né? Sim, sim, consiga bancar, claro, sim. Exato. Daí o IED me chamou pra trabalhar lá. Eu Quem falei, te chamou, pô, cara? Quem que te descobriu? Você mandou currículo? O que aconteceu? mandei currículo. Mandou Mandei currículo? currículo. Por que te chamou a atenção Sabe, de te mandar pro IAD? Engraçado. então, sabe onde apareceu essa vaga? Foi muito Hum, engraçado, porque eu, como era do Senai, eu tinha acesso ao banco de dados de vagas do Senai, de ah, trabalho. ah. E apareceu lá. Daí eu falei, pô, que faculdade da hora, ela conhece o Senai. Aí foi assim que deu curiosidade. Eu falei, pô, será que eles não têm vínculo? Daí comecei a imaginar um monte de coisa. Mandei o currículo, a André Abandone me chamou. Hum, A André Abandone me chamou, daí passei na seleção. Quando eu cheguei no laboratório, eu sou formado no Senai, tudo, os laboratórios tudo certinho ali, tudo bonitinho, arrumadinho sempre, né? Cheguei no laboratório e falei, mano, como é que eles produzem aqui? Não pode ficar assim, não. Tinha as Daí eu já... bancadas ainda de química no laboratório? Sim, Tinha, né? aquelas Foi bancadas depois de que a gente fez o alvenaria. projeto, né? É. Isso, as bancadas de alvenaria. Daí eu falei, nossa, mano, não dá pra trabalhar aqui, não. Daí, não, vamos dar um jeito. Daí comecei a falar com a Andrea, daí a gente começou a dar um jeitinho ali. E eu comecei a participar das aulas, né? Sim. Daí eu ia para ajudar os alunos, mas como era horário de aula no laboratório, aí eu comecei a ver a sua aula, a aula do Caperuto, a aula do Cris, a aula da Carla Link, ela fez algumas aulas lá, eu É falei, a caraca, Carla, mano. Eu falei, pô, a nossa querida design não. Carmelita, Sim. a Teresita. A Teresita também. É, a Eu falei, Teresita, é pô, que eu chamo ela de Carmelita, só para encher o saco. Você sabe aí. por que eu chamo ela de Carmelita? Não sei. Por causa da música do Rogério Skylab, que Acho tem que eu também não no sei quem é. convento das Carmelitas eu entrei. Esperei uma freira passar, esperei. Que é um cara surtado. Mas, legal. Aí, então, tinha aula da Teresita também, que era uma mistura, né? Era no início era um arte-ataque, assim, depois vem trazendo umas técnicas mais elaboradas, daí você fala, pô, design não é só desenho, né? Daí você já começa. Aí eu pedi a bolsa, aí eu agora eu tô cursando e é outro rolê. As matérias teóricas pra mim, nossa, tipo, explode a cabeça, assim. A história da arte, história do design. E eu tive essas matérias seguidas, assim, saía cansado da aula, sabe? E era só teoria, e você fala, caraca, mano, saí cansado. Aí veio a pandemia também, e foi onde foi meio ruim, né, pra gente, porque
eu queria estar lá, queria tá tendo Produzindo, processos né? lá com você, produzindo também. Todo mundo queria, né? Na É, verdade. é. Quem vai para produto, acho que vai para isso. Mas quem vai para serviço quer mais outro rolê. E foi isso. E, nossa, tô adorando. É outro rolê, outro jeito de pensar, assim. Hoje, que nem se pega 2 anos atrás, o Jefferson não ia produzir as coisas do jeito que ele produz hoje, sabe? Ele, antes de produzir, ele vê. O Chris é chato pra caramba nisso. É, Ele vê o tanto que ele vai gastar. Tipo, é, oh, é. quanto de peso tinha antes? Quanto ficou? Você acha isso legal? Não sei o que. Daí ficou isso no meu ouvido o tempo todo. Aí o Jefferson já mudou totalmente a Já mudou a cabeça. chavinha, né, cara? Pô, e é instantâneo, assim, você fala, caraca, mano, não posso produzir isso não. Aliás, tem uns que só produzem só pra entregar, mas quem pega mesmo o negócio, acho que fica com isso na cabeça e fala, não, não faz sentido eu fazer desse jeito, eu vou fazer de outro, vou fazer de outro. E sempre dá pra fazer. Sempre, sempre. E a gente vicia no jeito, né? O design mostra isso também, que às vezes a gente é viciado num jeito e fala, não, só dá pra fazer desse jeito, só dá pra fazer desse jeito, só dá pra fazer desse jeito. Daí você vai, estuda um pouquinho e você fala, pô, não, desse outro jeito eu gasto menos material, leva um pouquinho de mais de tempo, talvez, só que é menos mão de obra, vale a pena, sabe? E aí eu acho que é isso que engrandece. E sem falar as pessoas também, né? Do IED, que é maravilhoso o lugar. Eu É gosto do legal. local de trabalho. É legal, né? Tudo pertinho, você conversa com todo mundo, troca ideia de tal qualquer É jeito. pequeno, né? Todo mundo se conhece ali, pelo É, menos os é. professores e técnicos, todo Cruza e mundo. vai falando qualquer coisa e vai, né? Uhum. Vai. A gente tem muitas essas conversas de bar. Nossa, como sair lá fora, para conversar, como se cruzasse, trocava ideia, assim, fácil, né? E daí Você perde evoluía a hora, muito. né? É, cara, não, e evoluía muito, né? Porque daí você fala, pô, e esse processo? Pô, testei tal coisa. Foi nessas que eu comecei a descobrir que o Jefferson, que o Jeff fazia. Eu falei, meu, ele é o cara para tocar essa parte de maker que a gente tá sedento e o cara manja. Eu falei, porra, é assim, na época, acho que quando eu encontrei com você devia ser 2015, não, 2016, por aí, né? Foi. 2016, 2017. E a empresa, a Atom aqui, ela surgiu com um conceito de tecnologia aditiva e estava meio na ponta de lança falar sobre isso. A gente já sabia decor e salteado, né? Uhum. E eu estava trabalhando muito com também coworking, entendendo o que era isso, essa relação, como produzir produtos com mais eficiência, indústria 4.0, toda essa coisa, assim, aplicando aqui na empresa mesmo, tal, e também tentando falar na aula. E foi legal, porque numa aula, quando eu fui conhecendo ele, foi logo no início, eu fui falando, e ele foi dando uns toques, ele foi ajudando. Isso eu achava legal, acho que essa é a parte que eu acho interessante, você ser carudo sem ser invasivo, e o Jefferson é assim. Ele fala, ó, mas tem um negócio aqui que pode ser também dessa forma, viu? Que você ouve e fala, pô, legal, ó, o cara tem coisa para dizer. E daí foi legal que eu falei, pô, ele manja. Daí a gente sentou à tarde, trocamos uma ideia, ele falou, não, eu imprimo, faço umas coisas, eu fiz aqui. Aí ele mostrou uns lances que ele fazia com máquina, aí fez o próprio Raspberry, começou a fazer umas coisas com, com Arduino. Falei, pô, Arduino é legal, né, cara? E eu acho que não é complicado. Ele falou, não é não, cara, é fácil. A questão é só você prestar atenção. É fácil para ele, tá ligado? É aquela coisa, né? Mas eu entendo quando ele falou. Eu falei, pô, legal. É um cara que consegue trazer para dentro uma coisa que todo mundo ficava falando, ficava encantado que tem na oficina livre, o SP Livre, Hum. no Lab, no Fab Lab, todo mundo falando sobre esse negócio da MIT e tal, e pô, tinha um cara lá dentro que sabia mexer com todas as tecnologias, que é isso que o MIT ele propõe, né? Às vezes a gente fantasia demais, sabe? Ah, tem que ser tal. Pô, o cara tem todos esses know-hows, porque ele estudou isso, às vezes metendo a cara, que não tem um designer de verdade que nunca vai meter a cara, não sei, vou aprender a fazer essa porra, né? Bem assim. E graças a ele também eu achei o Raspberry para comprar. Ele não lembra disso, mas eu falei, ele falou: "Ah, tem tal lugar, beleza". Eu fui lá no mesmo dia, comprei, tá ligado? Que eu Tá tenho. sério? É sério, você falou. Eu falei, tá, então, puta, mas é só ir ali, tem tal lugar. Eu falei, beleza. Aí eu parti de manhã, eu saí da faculdade, fui, que era ali perto do. Ali pô, Joaquim, né? Na Joaquim não, na Florencio, por ali, né? Ali na. Foi na Aurora? Tipo Aurora, tipo. Puta, agora eu não lembro Ali, direito. na regiãozinha ali, né? Na regiãozinha. Eu falei, tem, cara, tem. Puta, peguei minha moto, fui lá, comprei, voltei, ó, comprei, ó, tá aqui na sacola. Falei, pô, já comprou essa merda? Eu falei, pô, meu, tava afim. Aí você falou que tinha lá, eu fui lá buscar, né? Buscou e já era.
buscou e já era, né? E daí E o ele que que você mostrou. fez com esse Arduino? Cara, eu, na verdade, peguei. O que eu fiz? Ele. Raspberry, aliás. Emulador, porra. Emulador de jogo, A virou primeira videogame. coisa, né? Acabou, virou videogame. Raspberry 3 virou videogame. E ele é meu emuladorzinho, cara, que eu sou apaixonado. Aliás, Jeff, mostra sua paixão pelo. Aí, ó. Mega Man. Mega Man, cara. Ele tem um Mega Man tatuado de 8 bits, muito louco, cara. Eu tenho o Mega Man tatuado, eu tenho o Mega Man cortado a laser. Aí, ó. Eu tenho, Irado. eu tenho o Mega Man impresso, tá em algum lugar aqui. Eu tenho o Mega Man de todo jeito. Ah, falando da Raspberry, a minha Raspberry agora tá controlando a minha impressora 3D aqui, porque eu não consegui. Eu tinha os emuladores também. A primeira coisa que você faz com o Raspberry é fazer um emulador. Se você não fazer emulador, você não tem um Raspberry. Sim, sim, sim. Exato. Daí você fez o emulador, daí eu falei, pô, legal. Mas aí eu vi um jeito de controlar a impressora 3D através do Raspberry. Daí eu falei, pô, isso é mais interessante. Porque daí agora eu fico na sala, a impressora aqui, daí eu fico vendo se está com o filamento certinho, se está com a temperatura correta, consigo corrigir com temperatura. Puta que Aí se legal. você tiver uma câmera, você consegue ver o processo, pausar, parar. Falei, pô, é isso que eu quero. Cara, que Ah, legal. Que depois legal. passa. Que legal. Você tá com uma orbital ou tá com uma. Qual que você tá? Não, eu Professor? tô com uma Ender. Tô com Uma uma Ender. Ender e uma de resina aqui. Uma LDH 002 da Creality também. Tá, sei, sei. Ah, você tá com uma de resina? Caraca, vou falar com você Tô. que a gente precisou dos job aí pra resina. Bom Pô, saber. legal. Bom saber, Ó, bom saber. e tô com a Capivara Samurai também. Logo menos vai ser lançada no mercado aí. Olha lá, cara. Irado. O Jeff, ele tem um perfil, cara. Pra quem não percebe, ele tem um perfil. Ele seria. Sabe o Iberê do Manual do Mundo? É igualzinho, cara. Jeff é igual o Iberê do Manual do Mundo, cara. Bota um problema que ele acha uma solução. O Iberê fez submarino, o Jeff tá fazendo foguete espacial, ele vai Capivara para. Samurai. Pô, aquele submarino ficou do caralho, meu. Ficou maneiro, ficou maneiro. Projeto, velho. Porra, É um aquele. projetão, mano, é um Pô, projetão. aquele é de tirar chapéu. São 2 anos e pouco, cara, desenvolvendo. E agora enfiou no mar. Você viu, né? Ele enfiando no mar, né? Eu não vi Ele ainda. enfiou, cara. Ele foi no mar e enfiou no mar agora. Ele conseguiu. Ah, que da Enfiou na hora. piscina, depois levou agora pro mar, fez, enfiou, conseguiu lá dar uns rolê. Falei, nossa, mano, cara, eu já respeitava agora. E o Jeff, ele tem um perfil igualzinho, igualzinho. Quando eu Foram olho pra dois cara anos dele, ele. Foram dois 2 anos anos, que ele tá fazendo? 2 anos. Ele Caraca, prometeu, aí ele parece. começou a fazer. Ele fez em fibra, fez barril, aí ele pensou em fazer de um jeito, aí não dava certo, ele resolveu usar propulsor, aí ele teve problema com ar, aí teve problema com o negócio de pressão, aí teve problema com o lastro, aí ele foi testando, aí ele testou na piscina de mergulho que tem aqui em São Paulo, acho que foi em São Paulo mesmo, e depois ele foi agora para a praia. Foi agora o próximo teste é levar para a praia. Que Ele foi para a maneiro. praia, foi para o mar e afundou lá, ficou afundado lá uns 10, 15 minutos do caralho, andando E, tal. Meu, do caralho, o cara fez na unha, meu. E ele não queria fazer aquele. Porque tinha um submarino que tem um outro nome, que é um submarino que já tem o periscópio, né? Então você fica entrando ar uhum, o tempo todo. Que, aliás, é um submarino usado para transportar drogas, né? De Cuba para coisa eles usam, que é um submarino super primitivo, fica um cano de ar, você fica respirando lá embaixo. se tampar aquilo já era. Tampar já era, mas aquilo lá é feito para justamente alguém pegou, cara, você afunda o negócio e vai embora, né? Ele Entendi. estava contando que era assim que ele usava, tem um nome aquele lá. Não chega a ser submarino, porque submarino tem que estar submerso mesmo. Ele queria fazer Uhum, o submarino. E, meu, muito, muito louco, cara. Mas o Jeff, ele tem essa pegada, né? Tem um negócio que é legal, quando a gente falou sobre projeto de oficina, a Andrea chamou. Olha que interessante como é que é, né? A Andrea, ela já era conectada, a Andrea Abandone, ela já era super conectada com os Fab Labs da USP. Ela foi uma das primeiras que começou essa história lá dentro. E esse Fab Lab depois se tornou o Garagem Fab Lab. Né? Ele era incubado da USP e se tornou Garagem uhum. Fab Lab, famoso Garagem Fab Lab. Para quem não conhece, esse Garagem Fab Lab já apareceu no Fantástico quando mostrou que o molequinho ele fez uma mão biônica para o molequinho que não tinha o braço para tal. É do caramba, né? A gente fez muita coisa com eles. Eu acho que ainda tem algumas coisas, né? Rodando entre o IED e o Fab Lab. Né? A impressora 3D, Né? quem hackeou a nossa É, foram eles. é. Eu ajudei só, mas quem hackeou foi o pessoal de lá. Mas a gente tinha umas coisas, levava a molecada para lá e é muito louco. E daí o legal que eu ia falar, então daí veio a Andrea puxar ele, então fez todo sentido, que provavelmente ela viu de algum jeito alguma coisa que ele tinha colocado na conversa. Ele entrou e foi muito bom, porque a gente estava com a impressora estava parada. Na época, eu era o único cara que mexia na impressora
como eu era professor e ia de vez em quando, não era sempre que eu conseguia sentar Uhum. ali e mexer. Então ela tava parada, cara. E daí foi legal. E daí, quando a gente começou a pensar no projeto, o Jeffrey deu várias dicas, assim, porque é aí que é legal, né? Quando a gente fala da transdisciplinaridade, do design, essa flutuação. Como ele tinha vivido um negócio de oficina, ele tinha tido essa visão, ele olhava e falava: olha, isso aqui. Só que no começo ele vinha mais tranquilo. Ele falava: isso aqui não é muito bacana, é meio ruim, esse negócio das mesmas. Ah, legal, pô, o que você faz com isso aqui? Não, vamos colocar isso aqui para cá. Daí ele montou a lógica da oficina. Então, a lógica da oficina foi ele que implementou assim. Vamos botar a máquina suja para cá, vamos fazer a parte de coisa aqui, vamos fazer a parte limpa para esse lado, né? Uhum. Então, esse help ajudou a gente a projetar a oficina e levar esse projeto para frente, ou levar esse projeto lá para a diretoria e falar: ó, tá aqui um projeto que vai funcionar. Funcionou tanto que teve uma das ideias que a gente teve que era botar janela de vidro, né? Ah, vamos mostrar para a galera isso daí foi implementado em todo lugar a janela de vidro. É, eu gostei disso. É. E teve uma outra coisa que foi legal, que a gente conseguiu finalmente, pela primeira vez, com esse olhar, por isso que é importante ter pessoas boas nesses pontos, que sabem olhar o design nesse sentido, né? O design não é uma profissão do tipo, é o desenho. O design é assim, eu pensar um projeto, então tudo está integrado. Então, eu Uhum. nunca, esses anos todos aí, que já são 5 e tal, você vê a integração clara, assim, o pessoal da moda indo fazer coisa e o pessoal do design de produto indo para a moda, a joalheria está do lado, está resolvendo coisa de joalheria, inverte, mistura coisas, e não acontecia desse jeito. Então, isso aí também permeou muito. Isso foi a responsabilidade do Jefferson, que, entre aspas, é um simples técnico que a gente fala, mas é esse cara que está fazendo a coisa funcionar, sabe? Que é exatamente o que acontece na indústria. Se eu não souber ouvir quem está ali no front fazendo, não adianta, né? Então isso é É, não muito, adianta mesmo. muito bacana, cara. Qual que tá sendo teus projetos malucão? A única coisa que ele não cumpriu até hoje foi a porra da máquina de vacuumforme. Que ele ia fazer com Na verdade, aspirador. saiu a máquina. Tinha até vídeo disso, que era bem Tinha. primitiva. É. Agora dá para sair uma legal, porque a gente tem uma laser lá, agora ela consegue cortar e fazer os fechamentos, tudo certinho. Dava para fazer antes, dava, mas a gente não tinha um pouco investimento na minha ideia. Agora a gente tem um pouco. É, projetão, meu, acho que eu tô totalmente parado em projeto, assim. Projeto meu mesmo. Só tô com projeto de faculdade, Ah, mas resolvendo você falou que tá pepino de fazendo faculdade. material junto com o aluno lá, cara? Que porra Ah, é tá. essa? Esse aí é outro projeto. Esse aí é co-work, né? Aham. Junto com o Enzo Preti, coisa assim. Do quarto semestre também de produto, a gente teve uma matéria, biomaterial. E a ideia era, na verdade, foi uma matéria conjunta, né? Foram várias matérias. E o projeto era fazer uma embalagem de um produto bio, né? Uhum. E a gente pegou a embalagem de caixa de pizza, Hum. porque a caixa de pizza, ela é descartada, né, no, No processo final, né? no processo final, porque ela tem muito óleo e ela Hum. pode contaminar os outros papéis. E é Perfeito. isso, essa separação é muito ruim. E a gente falou, pô, não é legal, né? Daí a gente teve duas matérias, duas matérias não, duas palestras, Hum. uma com um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outra com um graduando de Recife. O graduando de Recife, ele fez o quê? Ele fez IMO. IMO é um compósito, assim, Uhum. que tem uma ação orgânica que limpa, que regenera o meio ambiente em volta. E se você faz Caralho. muito disso, É. ele acaba devolvendo mesmo a vida ali, né? Seja um canteiro, seja um rio. Tem um rio no Japão que o pessoal tá jogando imo. É uma bolinha Que legal, cara. de material orgânico. Eles jogam lá e ele vai regenerando, né? Ele vai, Lógico que eu ele vai falei bem superficial. regulando toda a estrutura, tipo Uhum. pH, tudo mais. Você fala, que irado, Ele cara. vai tirando os agentes agressivos ali, os agentes nocivos, e vai colocando os agentes benéficos pro lugar. E Esse até negócio, estabilizar. curiosidade, esse negócio que usavam para limpar quando tinha derramamento de óleo, é esse negócio? Que tinha uma bactéria que eles usavam para comer o óleo e ajudava a colher. Será que é o mesmo? Eu não Bom, sei, eu não sei. Esse é bem primitivo, assim, sabe? É da
É como os coreanos cultivam, assim, sabe? Tá. Eu esqueci o nome, a sigla certinho. Faz tempo que eu não tive tive essa palestra. Qualquer coisa procura no Google. Qualquer coisa vocês procurem aí. Imo e Coreia, vai aparecer alguma coisa. Que legal. Ah, aí, eu e o Enzo, a gente brisou. Tipo, como tava online, a gente não ia ter como entregar produto. O que que a gente fez? A gente fez uma caixa de pizza que no meio, entre uma camada que era feita de borra de café, ao invés de papelão, era Perfeito. feita de borra de café e agar-agar na nossa Tá, cabeça. tá. Isso nos nossos testes feitos em casa, falou, nossa, ficou rígido. Pô, legal, vamos usar isso. Aí, e no meio era o imo, para você poder comer a pizza e, sei lá, jogar no rio. Uhum. E ela tinha um formato de uma Vitória Régia, assim, sabe? Tipo, ela tinha umas veias da Vitória Régia, Legal. porque ela ia Era flutuar um empréstimo. pouquinho. Olha lá, que louco. Ela ia flutuar um pouquinho, assim, e depois afundar. Na nossa cabeça aquilo ia ser mó bonito. Mas, mas não. E a gente também usou um outro material que era feito por electrospinning, que o electrospinning ele gera. Caramba, fugiu todos os nomes aqui. Campo Era o. eletromagnético. Ele gera tipo algo que absorve, tipo, ele gera aerogel. Pode ser, tem um aerogel, né? Eu não vou lembrar direito. Mas enfim, a gente se baseou nesse processo que o professor lá da Faculdade de Biomateriais, né, do Rio Grande do Sul trouxe. E a gente falou, nossa, dá pra usar com agar-agar. A gente perguntou pra ele, se eles já tentaram colocar agar-agar? Daí eles já tentamos e ele absorve mesmo bastante óleo. Assim. Eu falei, pô, é isso que a gente precisa na caixa de De pizza. pizza. E a gente viajou. E acabou a matéria e a gente falou, pô, a gente queria levar isso pra frente mesmo, né? De verdade, tentar fazer a caixa de pizza, tentar fazer alguma coisa. E a gente começou a ir pro IED e cozinhar. Achamos umas Literalmente receitas, cozinhar, né? Botar a panela do fogo e literalmente. A gente achou umas receitas no Materion. material. Achamos Materion. É um site só Ah, tá, tá. Nossa, eu achei que era o de nome do material. biomateriais. Que legal, material. Não, não conhecia. Legal, legal. Então, é bem bacana. Daí eu peguei o contato de alguns criadores lá e eu conversando com eles, tirando dúvida da pessoas da Filipinas, do Cazaquistão, tipo, Que irado. da Turquia. Eu falei, pô, e a gente conversando normal, assim, eles falando, ô, manda o resultado, não sei o que, tô ansioso, que legal que você usa minha receita como referência. Tô muito... E o pessoal se ajudando total, assim. E a gente levou. E hoje a gente tá fazendo lá uns materiais com pó de beterraba, porque era o que tinha. A gente achou o Acho. pó de beterraba para atingir. E aí tá sendo a nossa matéria principal, assim, pó de beterraba, porque o Enzo comprou 1 quilo de pó de beterraba. A gente tem um quilo de pó de beterraba para lá. E dá pra fazer E muita pó de coisa com café. aquilo. Dá para fazer bastante coisa. Uma caixa iria a quantos gramas, vai, se a gente fosse, só para ter uma noção. Eu acho que no máximo 100 gramas. Caraca, cara, que legal. 100 gramas. Porque vai carragena também, né? Que é um Uhum, uhum. aglutinante. É, você faz uma mistura, E, né? Você faz um compósito, né? Na e verdade. água. O que a gente tá usando é carragena, água e pó de beterraba. Agora a gente mudou também, a gente está usando essa mesma receita e acrescentando outras fibras, né? Tipo fibra de coco para ficar mais Hum, resistente. legal. E logo menos a gente quer entrar na área de micélios também, fazer uma pesquisinha de cogumelo para ter um. Cara, Daí vai ter cogumelo no IED também. tem um negócio que é legal você dar uma pesquisa que tá entrando também com força, é o plástico com algas, que é do caralho, mano. Isso aí é um negócio E legal que você pode cultivar, é muito louco. plástico com algas e também as de kombucha, né? Que é a bacteriana. É a bacteriana, é. Que é muito da hora. A Abandone voltou e tá dando um tópicos agora Ah, é? A de Bandone tá aí? Ah, biomaterial. que irado. Não, não voltou, né? Ela voltou a dar tópicos, voltou a aparecer no IED. Então ela voltou da É, Holanda, ela tava na Holanda, né? ela tava Não é na Holanda que ela tava? acho que é Irlanda. Irlanda, ela foi Pô, Irlanda? Ou Islândia? Não sei, era um país nórdico. é. Só sei que é um país foda de referência, assim,
em pesquisa, ela estava na faculdade lá, né? Uhum. E por conta da pandemia, acho que ela tá em Portugal, com a família do marido, tudo. Mas resolveu fazer um tópicos avançados com a gente sobre biomaterial. E o Enzo tá Legal. fazendo lá. Que irado. É muito bacana, muito bacana. Isso são os nossos projetos. E assim, a gente fala nosso, mas é totalmente aberto, né? Então, o Uhum. aluno quer ir no ID, quer testar alguma coisa. Tem o pessoal de moda também testando, porque eles viram que é quase um tecido É, e dá para é. costurar. Então, imagina. Aí falaram, pô, mas se molhar, eu falei, se molhar estraga. Ah, então não dá para usar. Eu falei, não, vocês estão pensando em moda para sair na rua, né? Aham. E se for para um médico, Uhum. né? Se for para a área médica, que o tanto de descarte que tem na área médica, né? Que Ô, eles meu, entram, às fazem vezes, cirurgia, a gente não precisa nem ir tão longe, cara. De repente você consegue entender que isso é uma barreira e faz máscara, cara. A máscara tá sendo tão descartada, faz máscara também, sabe? exato. Luva, todos esses materiais. É um fato. Daí começa a abrir, né, a mente, porque moda não é só aquilo que a gente veste todo dia. Sim. Moda tá nas outras áreas, né? E sempre a gente recorre aos nossos background, né? Então é legal ver a galera tipo, porra, é meu, eu não tinha pensado em médico. Eu não tinha pensado em máscara, que nem eu não tinha pensado em máscara. Sim, sim, sim. E tá aberto pra todo mundo testar, brincar lá com a gente, cozinhar, tomar café, porque agora a gente tá virando barista também. Agora Ah, sempre tem um café. irado. A gente vai ter um Esse móvelzinho marca-bobeira, lá. se eu conheço esse carinha, esse marca-bobeira. Ah, vocês compraram uma máquina? Não, a gente imprimiu a máquina toda e tá fazendo lá. Tipo, é bem capaz, O, tá ligado? o pegador É. tem o que a A gente medida? imprimiu para ter a medida certinha ali para a gente referenciar. E o copo também. A gente tinha imprimido um copo, impresso um copo. A gente fez um molde desse copo e tentou fazer um copo de café, de borra de café. Aham. Aí no, a melhor receita, assim, o copo era tipo, sei lá, uns 70 milímetros. Reduziu para 35, assim, ficou um copo de shot. Não dá Uhum. para beber um café, é um copo de shot. Mas funcionou. Essa receita funcionou. E ficou. Você tem que ir no ID, Hulk. Você tem que ir lá no ID É. pra ver as loucuras que a gente tá fazendo. E tudo isso é culpa do Chris. Sim. Ele Crise tem, né? coral. Ele tem essa pegada, é fato, é fato. Ele tem essa pegada. O Cris a gente fala bastante, mas ele é um cara que já tá antenado com esse negócio de design natureza, cara, porra. Ele que lançou toda a moda do design natureza no Brasil, mandou a gente quando a gente tava começando, lá em 2000, abriu a oportunidade da gente ir para Milão com coisas de design natureza, com concurso, foi bem, ele é bem ponta de lança nessa porra aí. Uhum. É legal, cara, você tá falando sobre isso, porque também tem uma coisa muito engraçada, né, sobre eu que acabo dando bastante materiais, né, materiais e processos para muita galera pra fazer engenharia reversa, todas essas merda. E é muito louco como as pessoas às vezes elas não entendem o que que é materiais, né? Elas ficam, não, o material da moda é o grafeno, todo mundo falando da porra do grafeno, né? E daí fala, mas, cara, grafeno, tipo, você vai usar para quê? Para fazer um acabamento de uma mesa? Tipo, ele tem tanta coisa legal que pode ser usada que é Né? legal. E, meu, e esses materiais, quando você faz biomateriais, eles são muito mais high-tech e usam mesmo a inteligência. Vão fazer o mais fino possível, mais estruturado tal. Meu, isso é um estudo fodido de material. E é difícil, e é tempo, né, também. Que nem a gente falou do Iberê, eu lembrei do como é chato a galera que chega lá com o vídeo, porque ela assistiu o vídeo de 5 minutos, em time-lapse, cortado, não sei o quê. Eu quero fazer isso daqui. Aí você fala, pô, dá pra fazer, vamos levar aí uns 5 dias com tempo, porque tem que tratar madeira, tem que Sim. cortar, não sei o que, tem que colar, tem a cura da cola. A pessoa, não, eu tenho meia hora. Eu falei, não, cara, calma, alto lá. Isso E porque Berê vive avisando, né? Ele fala assim: ó, isso aqui foi só 3 dias para secar, só esse negócio. as pessoas não pegam Não pegam. essa fala, É elas bizarro. pegam só o final, sabe? É. Elas só pegam aquele life tricks do. Ou então life hacks, né? Que Uhum. ensina a fazer alguma coisinha ali em 1 minuto. Mano, não é 1 minuto. O cara cortou o negócio. Poxa, vamos. Daí chega lá sem mexer, não, sem saber mexer no equipamento nenhum e quer fazer tudo. Quer É. fazer a cadeira mais bonita. Eu falo, mano, você tem que fazer a cadeira que você consegue. Você tem Primeiro que faz um aprender. porcote, pô, aí depois a gente pensa. É, você tem que aprender a fazer a cadeira primeiro. Você vai fazer a primeira cadeira, vai ficar horrível. A segunda vai ficar feia. A terceira também.
E você vai melhorando, porque você vai aprendendo, você vai absorvendo nos processos ali. E isso que eu acho legal. A gente está tendo um workshop Hum. com a empresa Twin, que ela aluga móveis, né? Tá, tá. E ela quer alugar, ela alugava antes para o meio corporativo, daí entrou a Twin para o meio mais casual, assim, para as pessoas de B2C, né? CPF mesmo. B2B e Isso. B2C. Uhum. Aí, o que que acontece? Eles pegaram e tinha muito móvel estragado lá, um tempo parado. E eles falaram, ó, vamos dar uma segunda vida para isso. E nesse workshop foi muito legal, porque tem Tipo pessoal de gráfico. upcycle, uma coisa assim? É, é, eles não pegaram e falaram, ó, você tem que fazer tal coisa. Falaram, ó, dá uma olhada aí, vê o que vocês conseguem fazer, o que vocês conseguirem fazer, vocês apresentam pra gente e pode levar, talvez, a uma nova parceria, ou então, Pô, se puta em uma laboratório de semana, experimentação para as empresas, né? Cara, é foda pra sim, caralho. Isso é do sim, cacete. porque se em uma semana eles conseguirem fazer tudo isso, né, então pode, imagine um semestre, se a gente fechar um semestre para fazer isso. E não é só o pessoal de produto. Legal que foi pessoal de produto, pessoal de gráfico, pessoal de moda. E você vê no pessoal de moda com um pedaço de chapa de aço, olhando para aquele chapa de aço. No primeiro dia não acontecia nada, no segundo, terceiro dia. As meninas, meninas, tipo, mó legal, assim, sabe? É, é, que elas pegaram lá e falaram, como é que fura? Ah, fura assim. Fizeram um molde para furar, furaram, lixaram assim, grudaram lá, grudaram, parafusaram lá certinho, fizeram um puta de um painel de pelo menos 1 metro por 1,5 metro, assim, com latas, e ficou bonito. Ficou um negócio visual, assim, que ia pro lixo, certamente hoje dá pra, sei lá, revender no leilão beneficente e reverter para alguém, né, para alguma instituição. E e alguns ficaram bem feios, né? E a Uhum. galera tava meio triste. Aí o Cris pegou e falou: gente, vocês têm que pegar e ver que vocês aprenderam o processo. Uhum. Hoje, isso aqui não é para ficar bonito, até o mais bonito aqui tá feio, né? Uhum. Perante o que a gente tem de beleza no mercado, mas vocês têm que pegar que vocês aprenderam o processo, né? Uhum. Vocês aprenderam a cortar, vocês aprenderam como o metal responde à Ah, furadeira, como a madeira responde. Então vocês uniram ali, viram aprender que a tem pegar a broca certa para furar o metal. é, várias vezes. Com certeza esse é o mais. Ó, Jefferson, achei a broca certinha aqui. Daí você vai ver, é uma broca pra parede. Daí você fala, não, esse não serve. Esse não serve. Daí você vai, tem que Mas e se a explicar. parede for de metal, não serve? Daí serve. Coisa- Porra. Daí dá, serve. Vai lá, tenta lá. Daí. E é legal ver isso na galera. E porque, mano, e é legal também ver que a galera se animou fazendo, sabe? Sim. Tipo, você falou, putz, mano, pessoal de gráfico, pessoal de. Você já, quem conhece, assim, os alunos, vai com Vai será com que vai dar bom? preconceito, né, cara? Não é É, preconceito. e a gente tem Preconceito esse lá. preconceito, é chato. Tem. Que nem eu falei, putz, mano, no início, quando eu entrei no ED, era meio a meio, assim, sempre, né? As turmas, sempre metade menina, metade menino. Metade Isso. menina, metade menino. Aí eu falei, caramba, da hora, né? Que é bem justo, assim. Hoje não, hoje é estourando mais meninas, assim. E, meu, antes eu tinha um preconceito do caramba. Eu falei, mano, não vai dar certo, não sei o quê, as meninas não vão saber aprender, não vão. É Senai, né? O trouxão aqui. Uhum, uhum. Senai que era só menino, 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 menino e duas meninas, numa É que turma tem de aquela 30 coisa, tem que pessoas. usar força, tem que usar, e na verdade não é muito bem Não assim. é, cara, não é, nada a ver isso. Ainda bem que eu mudei. Mas é para Aí, isso. aí e meu, elas arrebentam, é da hora de ver assim, tipo, o ânimo de fazer, o ânimo. E você explica uma vez só e elas vão lá e repassam. Eu falei, ó, você já sabe, você não precisa estar junto, vai lá e repassa pro rapaz ali, repassa pra menina. Ou ensina, ou Júlia, ensina a Gabriela aqui, e é isso. E é muito legal ver o pessoal trabalhando bastante lá. Tem sido corrido esses dias. Chego cansado, mas é gratificante, É assim, que ver que sai. vocês estão tendo os tópicos avançados, né? Como você está comentando, que Uhum, é um esquema bem legal que acontece no ED, assim.
que assim, é obrigatório todo semestre, você tem 2 tópicos avançados, né? Um em cada parte do semestre. É o antes da N1, que a gente chama lá, AV1, né? Lá chama AV1. AV1. E uma agora tá sendo depois da V2, né? Antes era um pouquinho Isso. antes da V2. Que eu achei É melhor. porque, É, foi bem sacado isso. Porque quem ia pro tópicos não ia pro tópicos, ia resolver os problemas da ou V2. usava o tópicos para resolver o coisa, daí não ia. Foi bem sacado, sim. Foi bem E, sacado. e o tópicos é legal porque faz assim, chama alguém de alguma área para ensinar em uma semana, 4 dias, né? Ou é aquela semana, durante aquela semana, alguma técnica. E não importa muito de que área que você está vindo dentro da faculdade, porque como é tudo conectado a design, que é processo, criação, tal, meu, você tem nego envolvido de moda que vai ver, vamos aprender, dar um exemplo aqui, vamos aprender a fazer micélio, né? Que é esse de Uhum. cogumelo, tecido de cogumelo. Aí vai um especialista lá explicando as técnicas, as coisas, vai um grupo, daí você tem que ficar praticando. E é isso que o Jefferson falou, que a gente fala muito, cara. Isso daí serve muito mais para o cara entender o processo e ver aonde ele pode errar e como funciona o material, do que necessariamente vai sair no final com um produto legal. Mas várias vezes eu vi aluno de moda, de produto, depois de alguns tópicos, falar: Meu, eu aprendi isso num tópico, posso usar para o projeto futuro, não sei o quê, ou alguns fazendo isso lá no projeto final de TCC, porque sofreu uma experienciação legal, entrou em contato de novo com o especialista. É bem legal, cara. Eu já dei bastante tópicos avançados antes de até começar a dar aula, eu dava tópicos avançados lá. Foi bem legal. E isso que você falou acontece bastante, né? Porque a gente vai, pega. Hoje eles ficam chateados, né? Com o processo, lá, com o produto final e tal. Mas se eles pegarem e agarrarem esse processo assim, pô, aprendi uma coisinha aqui, arquivo ali, e lá na frente ele vai usar. Certeza que ele usa, Certeza, sempre usa. certeza, E certeza. agora que o pessoal de moda e gráfico descobriram o O Lab? laboratório depois de 2 anos, né? Porque Aham. ficaram todo mundo em casa, ficaram todos em casa. Ele, ele vai bombar, assim, eu espero que bombe mesmo, sabe? Tipo, Aham. que contrate o Enzo também para ficar lá, porque não tá dando certo. É porque agora a gente tem 2 laboratórios. Ah, O lab sujo, tá. né? Que tem as máquinas ali, Aí tudo. pegou aquela parte de roupa que é mais Modelaria. usado pela. Isso. Que E a gente era. agora tem a parte mais limpa, né? Que fica a parte da cocção e da parte digital. Da impressora 3D ali, Corte a a máquina laser. laser, a corte laser e só tem o Enzo, né? Eu falo o Enzo e o Enzo cozinhando. Geralmente ele tá lá cozinhando. E o Enzo cozinhando. E o Enzo cozinhando. Você chega lá, ele tá lá com a panelinha mexendo em alguma coisa e derramando em outra coisa. É todo dia isso. Que irado, cara. É irado. E E vocês estão tem que virando contratar esse barista menino. também, né? Cara. O Enzo, ele entrou nessa onda de barista aí. Aí ele, vamos comprar uns cafés diferentes? Daí eu falei, pô, bora comprar. Aí ele chegou um dia lá e pesquisou pra caramba sobre café, conversou com não sei quem sobre café, comprou um moedor, Legal. levou, comprou um moedor, levou pra lá, levou um café diferente. Eu falei, faz aí, faz aí. Quando eu tomei o café pronto, eu falei, a gente vai ter que mudar a área aqui, a gente vai precisar de uma área só para cafezinhos especiais agora. E a gente está planejando agora, a gente vai montar um móvel com o resto do material que tem lá, só para ter nossa área de café bem, bem certinha mesmo. É IED, né? IED. O Cara, legal é isso, né? que sensacional. Tem que transformar essas porra, tem tudo em paper, cara. E Nossa, passar a tecnologia para as pessoas. Falar, meu, tá fazendo aí. uhum. Então, a gente pensa em fazer o móvel com alguns recortes na laser, né? É que a Uhum. gente não tem um router. Agora, a gente tem. É que é foda, né? Quando a gente tem uma ferramenta, a gente, pô, precisa daquela ferramenta. Daí você vai comprar aquela ferramenta. Legal essa ferramenta. Agora eu preciso de outra ferramenta. Quem gosta de ferramenta é sempre assim. É sempre assim. Né? E chegou a laser, a gente começou a usar, o pessoal de moda tá usando horrores, assim. E tá lá usando, 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 usando. Daí o Enzo e eu, cara, a laser é legal, mas a gente precisa de uma router agora. Porque
É Não, muito não bom dá isso. para cortar muita espessura, né? Sim, sim. A gente Quanto que é? precisa de um Seis? router. 6, 9? 9 até Pô, até, 10 pô, até que tá bom, é, cara, tá é legal. bom. Não, é boa. A máquina é ótima. O Sim, tamanho é bom, potência é boa, sim, sim. mas a gente precisa cortar uns 20 milímetros de compensado. A gente quer fazer uns compensados. Eu pegar umas chapas de USB e pá, uns compensadão. É, imagina os móveis que dá pra sair. Dá pra fazer Porra, móvel para a faculdade muito, toda. muito. Dá. É normal isso daí. Vai fazer, daqui a pouco vai ser igual o Senac, você vai ter uma injetora lá dentro também. Sim, Uma centro fazendo de as CNC cadeiras. injetora. Sonho. Eu quero. Ah, com certeza, cara. É só aí, se isso daí ele vai funcionando e vai gerando ativo, cara, que gera ativo, aí rola mesmo, bicho. Mas É, a gente precisa de curso. é. Eu acho que dá para, eu acho que com tudo isso que você está desenvolvendo lá, tem uma coisa que é engraçado, uma coisa que eu acho que até te perguntar, perguntando aqui mesmo, né? Não pode. Cara, você tem as manhas de dar em um curso de Arduino, você já deu lá para você fazer uns tópicos avançados de Arduino. Você não acha, cara, que você conseguiria fazer isso daí, não? Ah, tópico avançado eu conseguiria. Uma semaninha ali pra pegar o básico do Arduino, só pra ter aquela chaminha ali dentro, né? Aquela É, eu acho que curiosidade. Acho que rola, rola sim. isso podia Dá. propor, cara, um tópicozinho, porque eu acho que é interessante. Tipo, eu vejo em outras faculdades e tal, ainda brigando e questionando essa. É isso que eu tava falando, né? Questionando essa questão, pô, o Arduino, vamos lá, e vira um fantasma, que no fundo não é tão fantasma assim. É ter uma Uhum, pessoa especializada aí. Isso tem que ser, a gente sempre fala que o designer tem que ser curioso pra cacete, sabe? Mas é curioso do tipo. Eu sou um designer tão radical, por exemplo, no meu produto, que eu vou até o limite do produto. Eu já cheguei a quebrar coisa, já falei, até quanto vai? Até quanto vai? Pá! Falei, puta merda, não. Já sei agora o limite de resistência, ou o índice de cagaço, tá ligado? né? Ah, vamos calcular. Que calcular? Bota isso daí, vamos subir essa merda, vamos ver o que dá, tá ligado? Daí a gente É, já eu já, monta um papelzinho. eu já sou um pouco antes. Eu falo, não, Você é um vamos pouco antes. calcular. Vamos Porque calcular. você veio da parte diretamente da engenharia, e a engenharia exigia, tipo, meu, tenha certeza do que você vai fazer. Sempre que a gente fez um projeto de respirador, para uma em parceria, tal, para uma universidade, o nosso escritório fez, né, o projeto, e daí teve um momento que a gente desenhou no Solid e tal, viu as chapas, a dobra, tudo que tinha, como é que a gente ia fazer cada elemento para se encaixar, tal, não sei o que lá. Pensou também na questão das camadas de manutenção, né? Falou, ó, a gente está dividindo em três grandes etapas, isso daí, que a gente tem a parte eletrônica, a parte do coração, que a gente chamou de punar, e a parte suja, que era a bateria, né? Que precisa ter uma bateria mesmo de carro, tal, para poder, tipo, bateria de carro para poder manter aquilo respirando se acontecer alguma coisa, né? Não é respirador, é ventilador pulmonar, o termo certo. A gente fala errado. E daí eu lembro que a gente fez o primeiro projeto, mandou, daí eles, pô, mas a gente tava querendo aqui cortar. Ô, que a gente tava vendo aqui o desenho, ia ser legal se a gente cortasse um furinho aqui. Aí todo dia sempre vinha uma alteração. Eu falei, ó, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma técnica que a gente usa aqui, que é o porcótipo, né? Que é assim, é protótipo porco. Eu vou projetar uma forma de vocês conseguirem projetar aí em chapa, só que a gente vai usar chapa de papelão, chapa de coisa que é o mesmo comportamento. A gente vai subir isso daí esse modelo você sobe, bota as coisas dentro e, meu, arregaça o modelo. Assim, corta, fura, vê, passa fio, vê, e daí em cima disso a gente vai ter todo um processo. Foi legal que no final do processo, demorou esse processo, subiu tal, no final do processo, tinha passado 2 meses e já tinham resolvido tudo do sistema. E daí eles até comentaram, falaram, meu, nossa, acho que a gente deu um adiantamento aqui de 2, 3 meses nessa etapa, porque a gente ia mandar fazer o metal, aí tá procurando um cara de metal, aí ia voltar, aí ia fazer, eu falei, então, é o processo, agora tá funcionando? Tá, agora vamos subir o material. Aí eu peguei e fiz o desenho final. Aliás, quem fez foi até a menina que tava lá, falou, olha, a gente tá fazendo assim, 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 posso finalizar o arquivo? Quero fazer as furações nos pontos finais? Falei, pode, se precisar de alguma ajuda, tá todos os coeficientes aí, tá tudo certinho. Aí fez, sabe? E esses testes são legais. Eu sou mais esse teste sujo. Se fosse fazer um projeto, certo seria faz o teste sujo comigo, testa, o Jefferson ia arrancar os cabelos, né? Que ele já viu fazer umas coisas que ele falou: Meu, o que você tá fazendo? Eu vi a cara dele e falou: que porra que você tá fazendo, meu? É mais Sai de fácil. Falei: perto. Foda-se, deixa os caras se aprender. E daí enfia pro Jefferson. O Jefferson é o cara que vai dar aquela polida, tá ligado? É bem assim. A gente fez o nosso último projeto da faculdade foi um mobiliário infantil, né? Hum, E já é difícil por ser infantil pra mim.
Porque eu com criança, eu trato criança igual eu trato adulto, né? Uhum. Tipo, eu chego na casa dos meus irmãos, assim, que eles têm filho, daí as minhas irmãs falam, titio Gegé chegou, não sei o que, daí o Gegé vai lá. E aí, moleque, beleza? E tipo, é desse jeito, sabe? Aí um puto de um barbudo fala grosso com você, grosso. Mas fala É o grosso homem do pra ele. saco, chegou. Daí tipo, caralho, mano, que esse cara, mano? Daí a criança já começa a chorar. Daí eu fico assustando elas, né? Mas enfim, esse é outro assunto. Aí era difícil pra mim por causa disso, já. E aí a gente pegou. Caramba, agora eu perdi o fio da meada. Era uma linha de E. móveis para criança. Sim. Aí a gente foi prototipar. E os meus protótipos, as meninas prototipavam assim no papelão, não sei o quê. E eu demorava tipo um dia pra fazer meu protótipo, porque eu fazia, tipo, desenhava um triângulo, era baseado num triângulo meu. Aí eu desenhava um triângulo, não, tá ruim. Eu puxava o triângulo, depois eu puxava o triângulo, daí eu falei, beleza, agora eu vou fazer isso bonito. Daí eu pegava o compasso. Daí eu fazia o triângulo certinho, aí desenhava tudo certinho, daí beleza. Agora eu vou tirar isso do papel e vou para matéria que eu quero fazer, tipo tecido. Uhum. Aí cortava tudo no tecido, bonitinho ali e tal. Beleza. Vou fazer em tamanho real. Dava errado. Aí eu não ficava frustrado, mas elas ficavam bastante. Nossa, como é que deu errado? Não sei o que, você fez mau cálculo. Eu falei, calculei alguma coisa errada. Mas enfim, daí dava errado. Daí eu falei, pô, se tivesse um pouco mais de pressa, né? Dava pra fazer rapidão ali, pá, pá, pá. Uhum. Vamos pro tamanho real. Deu mais errado. Mas é meu jeito, eu não consigo É, fazer as é. coisas a, que nem você, por corte. Tipo, eu tenho muita dificuldade de fazer, eu Tem, teria não, muita isso, dificuldade. isso é. Eu brinco que a gente criou a técnica, a gente até patenteou tal, já está patenteado tal pela gente, mas eu brinco porque é justamente esse ponto, né? As empresas tem que ter os dois lados, né? Eu falo, por exemplo, eu sou a pior pessoa para fazer acabamento. E eles falam, o Hulk não sabe fazer acabamento. Não, eu não tenho paciência para fazer acabamento. Então, assim, isso que eu achava muito legal, porque eu fazia essa porra louquice com os alunos, entendia invertido, em uma aula eles já entendiam quais eram as problemáticas, calculavam, e daí ele ia lá, o Jeff ia lá, falava, e agora? Eu quero fazer acabamento. Eu falava, meu, fala com o Jeff. Eu falava assim, fala com ele, que ele é o cara do acabamento. Ele vai saber como cortar, onde fazer, e daí os produtos começaram a sair muito bons, sabe, assim, as finalizações, os produtos. Eu lembro a vez que eu lembro que você ficou assustado foi assim, pô, você vai fazer a máquina de vácuo? Fala, cara, eu tô projetando, eu tava nessa época, projetando, tá, a máquina, pô, vai ter ou não vai ter? Não vai ter, tal. Eu falei, tá, cara, então eu vou achar uma solução. Aí fiquei pensando, falei, galera, traz jornal, aula que vem, foda-se, cola e vamos fazer Papel machê. papel machê, né? Aí eu só vi o Jefferson olhando e falei assim, mano, isso aí vai ficar uma bosta. Aí eu lembro que eu virei para ele e falei, vai ficar uma bosta, cara, mas não se preocupe, porque eu preciso deles, eles entenderem que tem uma cavidade, eles fizeram um molde, fizeram uma cavidade, das cavidades eles vão tirar e vão ter que ver se o sistema funciona. Quando funcionar, eles vão fazer o acabamento que quiserem. Uhum. Então, tem muita essa experienciação, mas é fundamental. Eu acho que esse olhar, essa dupla, é o que acontece em empresa, é o que tem que acontecer em empresa. Porque de um lado, se você fica muito travado, você fica engessado em alguns processos. Do outro lado, você fica igual Uhum. o que eu faço, porra louquice, você nunca chega num acabamento fino do processo, né? Então, por exemplo, eu como designer, eu sei que eu tenho essa técnica, eu sei que isso agiliza o processo, que eu já testei em diversos projetos, mesmo dentro da empresa, em vários lugares, e ali você tem uma curva de aprendizado muito alta, porque daí você. O que eu percebi com isso, exatamente isso que o Jeff falou, né? A gente está ainda projetando, e o ato de projetar você vai testar coisas. E quando a gente faz coisa em 3D é muito maluco, porque não é que a coisa duplica de tamanho quando você faz a escala, ele triplica, e tem algumas coisas que quadruplicam de problema. Peso, escala, meu, é uma bizarrice, né, que acontece. E aí, é bem legal, porque daí com o processo você já testa sem ficar com muito pudor, porque o problema é esse pudor. Você vai fazer, aí você testa. Eu vi vários alunos em vários lugares, várias empresas. Às vezes, vamos fazer agora um modelo final. Eu falei, meu, a gente nem testou se o tamanho está na ergonomia certa, na posição certa. Vamos testar. Aí testa, fala, ó, tá na ergonomia, então a gente mata ergonomia, tamanho, processo, mata um monte de coisa. Fala, agora a gente pode investir num protótipo que custa 5, 6 pau para fazer, e que, meu, agora vai ficar muito mais redondo, porque se você fizesse primeiro ia demorar,
e aí depois você ia ver todos os erros que tinha e você ia ficar morrendo de medo de gastar mais R$ 6.000, né? Uhum. Então, nesse processo, mas é importantíssimo, né? Isso que eu falo que é o que une, né? Essas duas coisas, cara. É muito, muito louco, cara. Mas que legal que tá acontecendo tudo isso, tá agilizando pra caralho, né? Ah, sim. E isso do testar é bacana que não é só você que critica, que cutuca ali, né, o aluno. O Cris também, né? O Cris é muito mão na massa. Então, Sim. ele tanto que no, na embalagem de Pizza? pizza, É. eu fiz no Solid, né? Daí eu simulei o peso ali da pizza. Eu falei, pô, os engates aguentam bastante. Tá tranquilo. Aí ele falou, não, eu quero, não, não aguenta. Daí eu falei, aguenta, Cris. Daí ele, não, não aguenta. Daí eu falei, Cris, aguenta. Eu simulei ali no SolidWorks e tal. Daí ele, não, mas como é que você vai me provar que aguenta? Eu falei, pô, o software é de engenharia, mano. Ele Pode tem escrever. que, ele tem que estar certo. Se ele não tiver certo, beleza. Daí ele, nah, então faz um, se você confia tanto assim, faz um qualquer coisinha aí de papelão e me prova que testou. Então, beleza, aguentei. Fui lá, peguei um papelão, cortei o engate do meu jeito. Minha caixa tinha 8 engates. Aham. Eu cortei um, pendurei, eu tava em pandemia, não tinha balança, não tinha nada. O que que eu fiz? Segurei o engate aqui, coloquei uma sacola no outro embaixo e fui pegando, tipo, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 500 gramas de café extra forte. Daí rompia, O melhor é extra forte. extra forte. E Daí pesa mais do que rompia. 500 do suave. É isso que ele quis dizer. Aí então, aí rompia o negócio. Daí ele, por que que rompeu? Daí eu falei, porque o café era extra forte. Se fosse um café normal, O se café fosse um é extra café forte. normal. E tipo, a gente apresentou desse jeito, né? E tipo, a Coral rachava o bico, falando, nossa, mano. Depois a parte do café extra forte foi muito legal. E, e aí ele satisfez, sabe? Tipo, ele, tá, mas quanto pesa uma pizza? Daí eu falei, 900 gramas em média, assim, no máximo, né? Aí ele, tá, e um engate aguentou 2,5 kg? 2 quilos, pelo menos. Daí eu falei, é isso. Quantos engates tem a caixa? 8. Daí ele, tá bom. Agora eu tô convencido. Daí eu falei, puta que pariu, mano. É o mesmo resultado que deu o Solid, tá ligado? Mas é legal testar. Foi bacana pra provar pra mim. E ele também cutuca assim quem faz Sim, sim. algumas vezes pra outra galera, né? Uhum. Tipo, ó, eu tô cutucando eles pra eles não virem aqui com qualquer informação e eu aceitar e já era. Então eu cutuco eles pra vocês começarem a fazer também, sabe? E eu entendo também uma postura, eu achei ótimo isso, porque ele provocou e você fez o que você tem que fazer, que é, tá duvidando? Pera aí, negão, ó, viu? Falei que dá certo? Beleza? Beleza, sussa, era isso que eu queria. Mas tem um negócio, cara, que é complicado, que eu sei por que que acontece na cabeça, porque eu já dei aula de software também, o Edu dá lá aula de software, e acontece muito do aluno fazer, fiz no software, funciona, fala, bicho, Exato, então exato. parte para o software direto. É diferente porque você tem a experienciação do real e daí você simula no software aquilo que você já sabe. A gente já enxerga. Não é? Por exemplo, hoje em dia, como eu falo muitas coisas, tem gente que fala, tem que criar na mão primeiro, não no software. Cara, eu não sou muito a favor. Às vezes eu crio no software direto. Eu já sei quais são alguns resultados de experiências que eu tive, de coisas que eu tive. Falo, olha, isso aqui funciona, isso aqui é assim, isso aqui é assado, tal. Eu consigo emular no software e já consegui ter certeza de várias dessas dúvidas. Eu acho que é esse que é o ponto, sabe? Porque tem muita gente que fala, já fiz no software, cara, não me provou nada, né? Tipo, vamos testar aí outras coisas. Mas bem bacana. Negão, deu 1 hora Uma e hora e a gente não falou nada ainda. falou coisa pra cacete. Porra, falou coisa pra cacete. Eu quero saber se você quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado, mas pode ir continuando, só tô te avisando. Ah, cara, eu, como iniciei, eu não sou uma pessoa de falar, é difícil. Ainda bem que a gente conseguiu falar 1 hora e eu nem vi passar. A gente tá mais, né? Porque a gente teve aquela meia horinha Teve antes, aquela então. meia hora de bate-papo anterior, que é aquilo lá que a gente tenta convencer, né? Que é o truque do entrevistador. Vamos conversar, trocar uma ideia, né? Que é foda. E fazia tempo que Ah, eu também não vi o Jeff, né, porra?
É, cara, você tem que aparecer lá no ID. Tá bem mudado e a gente tem outros planos para o laboratório lá. A gente quer pitacos dos professores. E você é um deles, né? Que irado, cara. Não, é bom, cara. Eu acho que essa participação é legal pra caramba. Eu acho que você, cara, devia abrir um canal do YouTube e fazer igual o Manual do Mundo, bicho. É o que eu acho, E tempo. sabe? Quê? E o tempo? O Cara, ruim é tempo, tempo a né? gente arranja. Bicho, eu tô na loucura, né? É assim, a gente pensa, faz assim. YouTube, a gente tem que fazer oficialmente 3 vídeos por semana agora para o robô do YouTube funcionar. Daí é uma loucura. Ai, Aí eu tenho que gravar o podcast, toda quinta-feira tem que ter um novo, né? Aí dou aula em 3 universidades e tem uns projetos ainda para tocar. é, Minha noiva tá feliz da vida. Tô zoando, mas ela que ajudou a montar a grande estante que tem atrás. Mas é isso, ficou você bem bacana a começa. distante. É, tem umas coisas tem coisa que a gente fez, tem várias coisas aí, tem coisa que amigo meu fez, tem coisa que Sabe o eu. que que tá faltando ali? Ah. Tá faltando esse aí eu preciso, é verdade. Depois tem que falar onde compra, como é que é, e eu comprar esse negócio aí. Logo menos, logo menos. Tá saindo o molde agora. Daí vai ser de resina de PU. E é o que a Resina de gente tem por PU? hoje. É. Tá. Ó, seca em 20 minutinhos ali, segundo. Eu não tive tempo de testar ainda, mas o meu parceiro foi lá e 20 minutinhos tem uma keycap, que nem foi o teste, né? Aham. Uma keycapzinha ali, feito com Nossa, bem molde feita, cara, tá de bem. Lego. É 20 minutinhos e fica cuspindo Aliás, festa você ali. viu, falando em uma coisa de Lego e tal, você viu que a Lego lançou agora? Quem publicou foi o Alexandre Salles, que eu vi ele publicando hoje. A Não. Lego acabou de lançar a linha de móveis, coisas de Ah, é? madeira. É. Caralho. Falei, caramba, os caras sabem abrir o mercado, cara. Puta É, merda. mano, que quem comprava Lego lá antigamente agora vai comprar móvel, né? Hum. E dizem Quem as brincou más com Lego? línguas, que na verdade são coisas que na hora da entrevista a gente foi descobrindo, porque a gente chegou a entrevistar um cara da Lego, quem entrevistou foi o. A gente tá com 2 canais, né, de podcast, o brasileiro e o espanhol, né? O Hum, espanhol é o Léo que tá tocando lá, olha que né? bacana. E tal. E daí ele entrevistou um cara que trabalha na Lego. Aí ele só falou um negócio. O Léo provocou, falou: Meu, e essas porra dessas indústria 4.0, tecnologia aditiva, como é que a Lego tá pensando nisso? Falou: Não posso falar muita coisa, mas a gente tá estudando pesado coisa de prototipagem. Eu falei: Caralho, eu Ah, quero da ver que os hora. caras eles vão fazer open source de pecinha, velho. Só falta. Ah, mas eles não tiveram aquele lance que era meio voltado para engenharia, Isso, assim, que não era os sei o quê. robobots, E era. Tem. da... Mecha aí é era um. fechado, né? Era Então, fechado até. começou a ser fechado para as universidades, MIT, pá, não sei o que lá. Uhum. Aí, um monte de gente fez igual vocês fizeram com a máquina aí, que é Hackeamos. hackear para poder tentar entender se aquilo vai funcionar melhor. Aí, ao invés da Lego fazer o que uma empresa tradicional faria, que era tipo, porra, meu, começa a precisar falar, peraí, deixa essa merda open source, os caras vão desenvolver, a gente desenvolve junto. E daí essa linha, essa linha é da década de 90. Essa linha ela começou a virar coisa de venda já de um tempo para cá, tal, aqueles lá que tem Hum. robô, tem coisa, você programa, faz todo um negócio em cima disso. É isso aí. Mas agora é que eles estão numa pegada que assim, cara, a gente até 2030 quer fazer todas as peças ecossustentáveis, as peças Porra, plásticas. que da hora. É. Que da hora. Esse Então, lance da Lego é muito, muito divertido, né? Porque foi um cara lá de dentro que falou: Não, mano, a gente não tem que processar os caras. A gente tem que ir lá e entender o que que eles estão, o exato. que que eles estão fazendo. Isso é um design, tá ligado? Tipo, É. certeza que foi um design que falou. Não foi o engenheiro. O engenheiro ia mandar processar o cara. Processa, Brincadeira, não, que engenheiro. isso. Aí o cara abre open source, tipo, e beleza. Que é a proposta da Raspberry, inclusive. Olha Uhum, como uhum. tomou o mercado, cara, é por aí. E você já criou a marquinha, já tem marca, tem site para comprar essas coisas? Ainda não. Eu ia colocar no Turbo Squid ali só pra tirar uma onda. Daí eu falei com. Que ela foi baseada num desenhista, né? Um cara aqui de São Bernardo. Tá, Aí legal. ele desenhou, daí eu falei, pô, legal. Daí eu fui lá, modelei, mandei pra ele, cara, eu desenhei aqui, ó, modelei esse negócio. Daí eu falei, assim que uma capivarinha, você vai ganhar uma, tal, não sei o que. Daí, pô, fico felizaço, assim, sabe? Tipo, nossa, que incrível esse cara.
E pior que foi, tipo, brincadeira. Tipo, eu tava na aula e. Acho que eu não podia falar isso. Eu tava na aula e tava modelando uma capivara. Eu não tava prestando atenção na Mas era, aula. era aula de rino? Era aula de hino, era aula Ah, de então rino. tudo bem, então tudo Aula bem, de tudo rino. bem. Na verdade, eu já dei aula de rino, então é assim, a gente tinha, fica tranquilo, né? Ô, Edu, perdoa o menino, Edu. Você Edu é de boa. Não, mas é que eu via, tinha uma coisa, você fala, pô, esse é um problema, puta, não é, cara, porque software é difícil dar, né? É difícil dar aula de Uhum. software, porque um dos maiores gaps que a gente tem na hora de dar aula de software é assim, tem uma galera que manja, e pra essa galera que manja, quando você vai dar o básico, fica assim, ó. É muito chato, é. Ai, que saco, velho. E uma galera que não manja nada, tipo, o Marcelo, que é outro que dá aula em outra universidade comigo, o Marcelo Oliveira, tal, ele é fodão na área também, tal, ensinou muita gente, ensinou eu, ensinou o Delay Prado, tipo, muita gente a modelar. Ele falou, meu, teve um dia que eu tava lá, eles estavam modelando celular, que era inclusive para uma matéria que eu tava dando. Falou, lembra aquela matéria? Eu lembro. Então ele tá modelando celular. Sabe que a menina tem a coragem de me perguntar? Falou, mas eu não tô encontrando aqui o botão. Que botão? O botão para fazer botão. Falei, como botão para fazer botão? Eu quero botar botão aqui no celular, eu preciso de um botão para fazer botão. Meu filho, você vai modelar tudo. Ah, mas é? É? Então eu entendo. Aí quando tinha aluno, quando eu tenho aluno, quando eu dou Solid ou dou Rhino em alguns momentos, que tem aluno que manja, ele fala, cara, posso tentar modelar um negócio que eu tava afim? Vai embora, cara. Você precisa de help, a gente ajuda, porque, tipo, você não vai ficar no básico aqui. Usa a É, matéria para ir se desenvolvendo, cara. Então, se tava na aula de Rhino, maravilha. Se tivesse na minha aula, tudo bem, porque eu sei que é chato. ai, a gente precisa de mais aulas lá no IED com processos, hein? Precisa, eu acho que precisa cruzar mais. Eu sou a favor de uma aula, na verdade, nem só focada num só setor, né? Eu fazia muito com o Felipe e com alguns, que era aquela coisa: o que está sendo dado como matéria, vamos trazer para a oficina, vamos implementar isso daí para vocês entenderem como é que funciona cada parte. E a gente desmontou um monte de coisa lá. Eu lembro que a gente desmontou o que era? Era da ANS, né? Era da Takaoka, que tinha a máquina Takaoka, eu desmontei a máquina e os alunos se confundiram e esqueceram umas chapas e tipo perdemos parafuso, perdeu coisa. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Porque a gente desmontou e catalogou. Eram duas máquinas. Na outra, os caras não prestaram atenção, desmontaram de qualquer jeito. Puta, cara, e a gente tinha que devolver as máquinas. E o desespero, cara. Eu substituí uns parafusos, achei, substituí. Ainda bem que só tinha sido parafuso. Mas foi foda. Um que eu Mas dou aí as aprendeu máquinas. chaparia, ensinou um monte de coisa, isso é legal. É bacana, é bacana. O processo é muito importante, né? Tipo, e aquele lance que você também traz, né? Que é pai, filho, o lance Ah, da das PBS. peças. É, É, eu lembro disso, da falo, pô, é, é isso, é a empresa, saca? Tipo, vai legal. descer um projeto para o chão de fábrica, é isso. Vai descer um projeto para ferramentaria, é isso. É o E se processo. prepara que os caras vão perguntar do mesmo jeito. É, Por mais resolvido que esteja, é. eles vão perguntar. Bom, bom, bom. E isso é legal, isso é importante. Esse semestre eu não consegui dar muita coisa disso por estar afastado. Uhum. Aí dar o mouse para a turma ia ser muito complexo. Quando é o pessoal de quarto, eles já acostumaram. O pessoal de segundo, eu falei, puta, ferrou, cara, porque deu tal, aí eu entrei, falei, aí uma hora algum aluno lá na primeira aula falou, professor, a gente tá no segundo, não no quarto. Aí eu olhei e falei, puta, é verdade. Tava a matéria e tal. Aí eu parei e falei, puta, meu, se eu der o mouse vai foder. Porque eles ainda não É, tiveram nada específico de produto, eles vão surtar. Eles não vão entender que é o processo que eu estou mostrando, eles vão querer fazer o projeto e o mais importante vai dar pau. Eu falei, bom, ainda mais se tivesse lá na oficina, dava para falar, traz aí, vamos lá, eu vou mostrando, porque tem coisas que ao uhum. vivo é legal, você pegar no plástico na mão, virar a peça, falar, tá vendo isso aqui? Isso aqui é por causa de tal coisa, sabe? Mas beleza, tipo, ótimo, ainda bem que o Ah, Bruno vai lá foi para que todo segurar as mundo mãos. teve que se modificar, né? Aí Normal, cara. acho que todo mundo sofreu essa porra dessa pandemia. Sofreu. Foi foda, foi foda. Foi tenso. Foi tenso. Mas eu acho que esse semestre foi piorzinho, viu, cara? Eu tô sentindo que esse semestre foi pior, porque era aquele semestre que, tipo, abre ou não abre, vai ou não vai, sabe? Uhum, uhum. Eu percebi que os alunos, por exemplo, no primeiro semestre de pandemia,
a gente foi se adaptando, foi foda, mas os alunos estavam entendendo e beleza. O segundo, tá todo mundo acostumado, o terceiro, que foi no começo desse ano, beleza, ainda tá, mas o quarto tinha esperança da reabertura. E daí teve alguns lugares que reabriram. Aí, por exemplo, teve um lugar que reabriu, lá, isso aí não tem problema, né? Lá no Senac reabriu, e beleza, a gente foi, a gente começou aí com máscara, proteção, uma porrada de coisa, tal. E daí era engraçado, cara. A gente dando ali ao vivo, a gente via que alguns alunos às vezes ficavam online, porque ou eles acordaram tarde, ou eles estavam cansados, ou estavam fazendo outra coisa. Então não acontecia do cara estar online ali ao vivo. Você fala, puta, cara, isso eu não esperava. Né? Você esperava assim, vou ter que me desdobrar. Então tinha a câmera, a gente bota a câmera, fala com ele, fala para cá e beleza. Se desdobra, bota na coisa, deu para dar aula tranquilo. Mas aí eu comecei a perceber que o pessoal que estava online era o pessoal, puta, meu, hoje não fui, tava cansado. Você vai tirando, sabe? Eu falei, cara, foi pior. Foi pior a híbrida. É, Sim. a Ou é todo mundo híbrida. lá, ou é todo mundo aqui, sabe? Isso eu senti bastante. É, isso é verdade. Eu concordo, porque lá no ED também não funciona, não. É, Tipo, ou então não dava pra escutar também, porque é muita gente falando e o Zoom não pega. É, aqui onde eu moro, de vez em quando tem uma criança que é meio surtada dela, fica gritando pra caramba. Não sei se tá, se tá dando pra não, passar não, aí. não tá, não tá, tá de boa. Se ela tiver surtada aí, tá de boa. Bom, eu me dou bem com criança, então é de boa. Os moleques Não, sobem em cima de mim. Quê? essa criança aqui, ela meio que profetiza a morte de alguém, não é possível. Que ela fica, die, die, die. É, tipo, parece O um exorcista. personagem. Eu falei, nossa, mano, essa criança vai matar. Muito bom, cara. Ai, Ai. Jeff, cara, foi sensacional falar com você, bater papo, cara. Que legal que tá dando certo aí. Muito bom ter você aí que a gente costuma falar nessa família aí. Bicho, que bom que você tá fazendo um monte de coisa aí. E valeu, viu, meu? Valeu pelo tempo aí. Valeu você, Hulk. Eu tô feliz de estar com essa família. Às vezes dá uma treta, como todas as famílias, né? Mas a gente se conversa, né? Normal. No outro braço ele tem a E. Triforce, ó, deu pra ver. Ah, é. É só jogo, né? Só jogo. Triforce, Qual que é esse? Journey, Ah, o Journey. Puta, mano, Journey. Okami. Eu terminei o Journey, cara. É lindo, né? Puta, eu tinha aí no Play 3, tinha. Quando eu peguei o 4 agora, eu falei, tinha um Revive, eu falei, puta, deixa eu pegar o Journey. Meu Deus, cara. Que obra de arte aquela porra, velho. Eu peguei um dia pra jogar, numa sentada mesmo assim. Aí eu peguei, eu falei, não, vou emergir nesse. Liguei as caixinhas, liguei tudo, um sonzinho bem gostoso. Cara, eu cheguei a chorar no jogo. Tipo, falei, mano, é muito emocionante, assim, se você emerge mesmo. Falei, nossa, Não, tem que quando eu vi, eu tava emergir, cara. lacrimejando o olho. Falei, Foi com um caralho. fonezão e pá, jogando. O problema é que eu não consegui fazer de uma vez só, de fazer em 3 jogatinas. Fiz É, eu uma, fiz de fiz uma duas e vez. tal. E é legal, porque quando você encontra alguém, é alguém mesmo, né? Uhum, Isso é uhum. sensacional, velho. E Aí você o cara não sabe se segue. é aquela pessoa. Não, não dá pra saber. No final aparece. No final aparece com quem você jogou. Ah, não lembro. Isso eu Acho que. Ah, descobri parece, depois. parece, parece, parece. No final aparece quem foram as pessoas que você se relacionou, para depois você de repente entrar em contato. Mas na hora do Journey, meu, é sensacional. É Esse jogo só. marcou, mas o que mais me marcou, esse me marcou pra cacete. Mas o que me marcou nesse ano foi, no ano passado, foi o The Last of Us. Ah, é? E, cara, fazia muito tempo que eu não jogava um jogo que me. Porque foi engraçado. Quando lançou o primeiro The Last of Us, lá em 2013, cara, eu não peguei o jogo porque eu já jogava Resident Evil e daí Resident Evil tava na fase péssima, começou a lançar uns bosta do caralho. Falei, mano, porque eu joguei o 1, joguei o 2, que eu era apaixonado, era o que eu mais era apaixonado, joguei o 3, aí o 4, ok, aí o 5, falei, puta, larguei, desisti do 6 e É, beleza. chega, né? Chega. E daí veio o The Last of Us, o que tem a ver? O The Last of Us era sobre zumbi de novo. Eu falei, cara, não vou pegar outro jogo de zumbi, cara, foda-se, mano. Tá tudo uma bosta, não vou. Não peguei. Mas eu via que o pessoal era jogo do ano, tá? Falei, beleza, deixa. Aí quando foi lançar o 2, falou, vai lançar o 2 e tal. Eu falei, cara, vai lançar, né? Puta, Vou vou jogar um. comprar e deixa eu jogar um. Aí tinha o remaster. Puta, cara, eu joguei um e foi assim, eu terminei o 1, eu comprei o 1 e o 2. Terminei o 1, já comecei o 2, bicho, jogar um atrás do outro foi. Eu já zerei os dois umas 4 vezes. Caralho.
E eu vou seguido, eu faço um e faço dois, assim. Zerei umas coisas. Aqui depois que você zera a primeira, tem, por exemplo, no 2 tem um negócio que é legal, que é one shot kill. Aí vai mais rápido, tá? Mas o primeiro foi na média ali, foi punk, cara. E demora, eu acho que o primeiro foram 15 horas, o segundo foram 33 horas, cara. Caralho, Que é longo, jogão. cara. É É longo. longo, né? Porra, é longo. É longo, Você mano. joga 2 jornadas. É que eu sou o tipo de jogador explorador. Então, assim, tem a casinha, eu vou Ah, lá tá. explorar, velho. Vou lá, Uhum. pego, exploro, faço craft dos artigos. Tanto que eu chegava em boss, não, chegava nas coisas que tinham mais gente, ou tinha mais bicho, eu tinha bastante recurso, era tranquilo para mim. Uhum. Então eu gostava, explorava, E é abri bonito, todos os mapas. né? É bonito. E, cara, é É uma bonito, história mano. do caralho. Puta história. Vai ter agora na HBO, né? Ah, Vai ter é. na HBO. Não cheguei a Vai ver. ter a série. Com o cara que fez Mandalorian. Ah, que da hora. É. Eles já estão Você gravando, já curtiu o vai lançar Mandalorian? agora. Quê? Curti pra Você gostou de caramba. Mandalorian? Eu gostei pra Porra, caralho também. Eu achei porra. bem tranquilinho assim de assistir. Eu preciso assistir o Gavião que lançou ontem, eu ainda lançou não, lançou um novo capítulo, eu preciso ver, cara. Gavião Arqueiro. A, Tá Ka- legal. a Karina até ficou chateada. Ficou chateada, não. Ficou brava com o Mandalorian, porque ela só This is the way. This is the way. Ela, caraca, cara chato. Porra, This is the way. Mas era legal, eu gostava. Aí eu comecei a falar em casa também, daí eu era chato também. Nossa, puta resposta boa, essa é boa. Por que você tá fazendo isso? This is the way. This is the way. Já era. Valeu, Jeff. Continua assim, Valeu, queridão. Hulk. E vamos que vamos, bicho. E é isso aí, Demorou. galera. Qualquer coisa, contato com o Jeff vai estar aí embaixo. Você tem Instagram, Animar? Tem. Eu coloco também. Depois me Vai estar por passa o aí. Instagram, tá aí embaixo o Instagram dele e os contatos. E, meu, roda lá no IED, passa lá no IED, fala com o Jeff que ele ensina um monte de coisa. Independente se você tá lá ou não, vai lá aprender um pouco. Beleza? É, bem cozinhar com isso. É, vem cozinhar com a gente, né? Não temos o Louro José, não se preocupe. Nem o Louro José e nem a. Como é que é o nome da Palmeirinha? Eu sempre esqueço da Palmeirinha. Qual Mas é? Eu isso, também não sei, aquele aquele mascotezinho bicho feio, né? esquisito lá. É isso aí. Não Valeu, tem. galera. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E acompanha a gente nos nossos YouTubes, nos podcasts da vida. E até a próxima. Tchau, tchau.